Queridos irmãos, queridas irmãs, então, nós vamos gravar só mais esse vídeo. Esse é o vídeo de 149. Manifestações físicas mediúnicas, capítulo 14. A Gênese. Então, pelos mesmos processos atua o espírito sobre a mesa, quer para que esta se mova, sem que o seu movimento tenha significação determinada, quer para que dê pancadas inteligentes, indicativas das letras do alfabeto, a fim de formarem palavras e frases, fenômenos, esse denominado tipologia. Nós já falamos a respeito de tipologia, né? Então, a mesa não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se utiliza do lápis para escrever. Então, os espíritos, com o passar do tempo, na codificação, na época da codificação, os espíritos eles foram indicando o caminho, né, a Kardec e aos médiuns, né, os pesquisadores. Porque começou através das pancadas. Tantas pancadas, uma letra. Tantas pancadas, mais uma letra, né? Então demorava um século para escrever um texto, né, para redigir um texto. Depois foram para o alfabeto, né? Então demorava também um século, né, no bom sentido. Depois os próprios espíritos eles indicaram a cestinha com o lápis, mas os médiuns tinham que estar todos presentes ali para que aquela cestinha se movesse e escrevesse sozinha, entre aspas. E sei que foi modificando, até que um dia os próprios espíritos disseram: por que vocês não, em vez de ficar com tudo isso aí, não coloca na mão de um médium um lápis? Porque tudo que acontece aí na pancada, na cestinha, na cestinha, na caixinha de vime, né, nas letras do alfabeto, tudo no passe de um apêndice. Então nós podemos escrever através dos médios. Aí é que desenvolveu um pouco mais rápido, né? Através da psicografia. Por quê? Porque Kardec percebeu que os elementos todos ali que moviam as pancadas para que ocorresse as pancadas, era necessário o fluido de efeito físico para que ocorresse as letras do alfabeto, a escrita do alfabeto, era necessário o fluido de efeito físico para que houvesse a comunicação através da cestinha, era necessário o fluido de efeito físico. E Kardec percebeu também que para haver a psicografia através do médium, era necessário também o mesmo fluido de efeito físico.
Ou então, para que ficar dando pancada nas paredes? Pancada nas mesas? Se tinha um médium. Agora, isso é muito primitivo. Você sabia? Preste muita atenção nisso, com todo respeito que eu estou dizendo. Ó, logo, a caneta vai ser aposentada na mediunidade psicográfica. Os médios psicógrafos vão aposentar a caneta. Por quê? É preciso entender que tudo que ocorre aqui através da caneta ocorre-se através da psicofonia. Então, eu vou poder, vamos pensar assim, eu, médium psicógrafo, vou poder abandonar a caneta e o espírito que se manifestava através de mim usando os mesmos processos da caneta, ele vai usar as minhas cordas vocais e ali eu vou me concentrar. Você entende que agora eu estou me concentrando, só para você ver, ó. Eu vou me concentrar. Você está entendendo, né? Eu gosto de imitar para a pessoa entender. Então aqui agora eu vou me concentrar. Você viu que eu já abandonei a caneta. Caneta já deixou de existir a caneta na psicografia. Então eu vou me concentrar. Eu sou um médium psicógrafo, só que eu vou me concentrar. Vai ser colocado um microfone aqui na minha boca, um gravador. E o espírito, em vez de escrever, ele vai usar a minha psicofonia. E ele vai, em vez de escrever, ele vai dizer ali para todos que estão na plateia, que foram em busca de uma mensagem: papai e mamãe Grodofedo, aqui é o Silvinhossauro. Aí a família lá na plateia: ai, meu Deus do céu, é o Silvinhossauro. Ah. Você entendeu? A substituição da caneta pela psicofonia. Caneta está com os dias contados. Outra coisa, a psicofonia também, ela está com os dias contados. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas Chico Xavier, ele datilografou 90% das obras de André Luiz na Fazenda Modelo em Uberaba, quando o seu patrão lá, na hora do café, dava meia hora a mais para o Chico de café, justamente para que naquela meia hora a mais André Luiz pudesse ali no porão, que era um escritório da Fazenda Modelo, Chico, para que Chico pudesse, André Luiz, através do Chico, pudesse datilografar. E aquela meia hora dava para André Luiz escrever 2, 3 capítulos de um livro. Você sabia disso? O velho que sabe tanta coisa. Ai, se eu pudesse falar. E Chico datilografava. E o Chico inconsciente. E André Luiz incorporado nele, no bom sentido, né? Naquela manifestação, datilografando obras na hora, naquela meia hora a mais que o patrão dava para o Chico. Então, a caneta do psicógrafo, ela está com o dia contado.
a psicofonia está com o dia contado em matéria de mensagens, porque a caneta vai ser substituída pela psicofonia. A psicofonia já está com o dia dela contado, onde os médios, depois da psicofonia, eles vão datilografar mais no computador os livros e as mensagens. Então, depois da psicofonia, vai ser no computador. E as mensagens que eu conheço que os espíritos transmitem às pessoas através dos aparelhos de celular. Sim, através dos aparelhos de celular. Só que os aparelhos de celular também vão ser descartados. Você sabe por quê? Porque daqui a alguns anos a comunicação aqui na Terra, ela vai ser através da telepatia. Só que a telepatia, ela vai deixar de existir também. Quando os espíritos mais evoluídos estiverem, os espíritos entenderão que o idioma é o pensamento. Então, todos nós iremos nos comunicar uns com os outros através do pensamento. Mas o pensamento não é a telepatia, Luiz? Não. O pensamento é o idioma da alma. Ou melhor, é o idioma do espírito. A telepatia é quando você encontra-se no corpo físico, que você se comunica com um outro desencarnado que encontra-se no mesmo nível evolutivo teu. Por isso você sintoniza-se com aquela pessoa e aquela pessoa te ouve mentalmente e você a responde. Ela te interroga e você a responde mentalmente. Então você marca para comer uma pizza. Ó, que espírito primitivo, hein? Pensando logo numa pizza. Você marca qualquer coisa com aquela pessoa pelo pensamento, pela telepatia. Então, isso tudo é um avanço. É um avanço tecnológico na alma. É um avanço tecnológico na mediunidade. Conforme o indivíduo vai evoluindo aqui na Terra, ele vai adquirindo esses atributos espirituais. Isso chama atributos espirituais. Quanto mais você evolui espiritualmente, mais você angaria esses atributos. É aonde você podia estar aí pensando. Mas por que que lá, na época das pancadas, né, na tipologia, por que que lá Kardec já não começou logo com a psicofonia? Porque lá na época todo mundo era primitivo ainda. Havia necessidade de respeitar uma escala, conquista de atributos. Vidência é um atributo, psicofonia é um atributo, audição é um atributo, psicografia é um atributo, psicofonia já falei, é um atributo, através do celular é um atributo, através do microfone é um atributo, através da telepatia é um atributo, através do pensamento é um atributo. Atributos, conquistas, que enquanto a pessoa não conquista, não tem como ela trabalhar. Como você vai trabalhar com algo que você ainda não tem? Não é verdade? Com todo respeito. Então, para esse efeito, dá-lhe ele uma vitalidade momentânea. Então, o espírito, através do teu perispírito, ele dá a esses meios uma vitalidade momentânea, né?
por meio do fluido que lhe inocula, porém, absolutamente não se identifica com ela. Olha só. Para esse efeito, dá-lhe ele uma vitalidade momentânea, por meio do fluido que lhe inocula, porém, absolutamente não se identifica com ela. É lógico, ele não pode se identificar. Praticam um ato ridículo as pessoas que, tomadas de emoção, ao manifestar-se um ser que lhes é caro, abraçam a mesa. É ignorância, né? Então, é aquilo que já dissemos. É uma inoculação de fluidos perispirituais, fluidos animalizados, fluido físico. Então, não vai a pessoa querer ali por perto ir e abraçar aquela mesa. Ai, papai, ai, mamãe, começa a beijar a cadeira, começa a beijar o piano. Não tem nada a ver. Aquilo ali é tudo obra fluídica, né? Energética. Porque já existiu na época de Kardec esses comentários que nós estamos comentando, esse assunto. Praticam um ato ridículo as pessoas que, tomada de emoção, ao manifestar-se um ser que lhes é caro, abraçam a mesa. É exatamente como se abraçassem a bengala de que um amigo se sirva para bater no chão. O mesmo faz os que dirigem a palavra à mesa, né? Como se o espírito se achasse mantido na madeira, ou como se a madeira se houvesse tornado espírito. É o que nós acabamos de dizer. Então vamos dizer assim: essa mesa aqui, um espírito, por exemplo, vamos pensar assim, ó. O teu vô é evocado a comparecer aos trabalhos aqui. Tá, ele comparece. Tá bom. Então, o seu vô, ele vai inocular nesta mesa fluidos condizentes ao ponto que essa mesa, através da vontade dele, perispiritual, mais os fluidos e os elementos do médio de efeito físico ali no ambiente por perto, tudo que o intermediador interroga, por exemplo, o intermediador, ele diz assim para a mesa: Senhor João, o senhor está presente? Se o senhor estiver presente, o senhor bate uma vez no chão. A mesa, tum. O senhor João está presente. Senhor João, o senhor ama os seus netos que estão aqui presentes? Se o senhor ama, bate uma vez no chão. Pam. Aí, a ignorância das pessoas é tão grande. Naquela época era assim. A ignorância das pessoas era tão grande que as pessoas achavam que o espírito do senhor João, do vovozinho delas, estaria incorporado à mesa. Nossa, meu avô está incorporado, meu avô, é meu avô. E eu abraçava a mesa. Isso é ignorância. Porque não era o vô que estava ali incorporado na mesa. O vô nunca esteve incorporado à mesa. O vô estava a uma distância de uns 10, 20 metros distante daquela mesa. As energias perispirituais do vô, mais as energias fluídicas, as energias perispirituais do médio, as energias animalizadas, as energias de efeito físico do médium. Então, ali dando àquela mesa uma vida fictícia.
que não tem nada a ver com o espírito. O espírito não está incorporado ali àquela mesa. É a vontade, é o desejo do espírito que encontra-se uns 20 metros que movimenta aquela mesa mentalmente. É a mente que direciona o perispírito dele. Ali, o perispírito dele se faz presente. As energias, a vontade que, se utilizando-se daquele meio condutor que é o perispírito, se faz presente, né? Então, muitas pessoas, por falta de conhecimento, iam e abraçavam a mesa, abraçavam a estátua, e abraçavam aquela bengala. Não tem nada a ver. Isso é falta de conhecimento, né? Mas é assim mesmo, nós vamos agradecer a Deus agora. Nós vamos deixar para o próximo. Nós vamos deixar para o próximo vídeo agora os outros comentários.